Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Fresh Talks. O mesmo time de sempre, com Rudy Kiel, Jéssica Barbosa. Estamos aqui. E hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história. A ideia é a gente transmitir de forma totalmente transparente como é que a gente começou, desafios enfrentados, alguns casos que nós passamos, né, para chegar até aqui, gente. História Então, da Fresh. beleza. Você que vai começar aí com essa... Vamos lá. Vamos primeiro passar um agradecimento para os nossos ouvintes. nossos ouvintes. E nossos É verdade. inscritos. Obrigada Exatamente. por quem está assistindo. Obrigado, gente. O pessoal tem... Até agora só elogios, né? Quem criticou não chegou até a gente até agora, né? É. Tudo ótimo, tudo lindo. Mas dizem que quem não tem críticas ainda não é grande o suficiente, né? A gente tem que ter mais críticas, então, né? Então, achar as críticas. Beleza, gente. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da agência, então. Eu me formei em publicidade em 2008, na PUC. E numa época que a publicidade era analógica ainda, né? Eram só as mídias tradicionais, rádio, TV, revista, outdoor. Então, todo o conhecimento que eu adquiri de marketing digital foi realmente Na estrada. na estrada, né? Na vida. Exatamente. Eu acho que eu até falei no episódio passado que a única coisa digital que eu aprendi na faculdade foi a professora ensinou a fazer uma bolinha pular em flash. Xingar a bolinha. Isso, foi muito legal. E É muita tecnologia muito já para legal. 2008, né? É Meu, verdade. 2008 não tinha nem saído do ensino médio ainda. Eu também não. Certo. E- Vamos revelar. As idades As vão ser idades, reveladas é. hoje, não tem jeito. E desde pequeno, gente, assim, eu sempre tive acesso ao computador. Meu pai tinha uma empresa, trabalhava com desenvolvimento de sistemas de informática e tal. Então, eu sempre tive acesso ao computador em casa. E eu aprendi a desenvolver site ali mesmo, no modo hard, né? No bloco de notas mesmo e tal. Planilha, fazer site em planilha. E chegou o momento que eu me formei que eu trabalhei na área, né? Cheguei a trabalhar um pouquinho na área, mas mais voltado ainda como web designer. E então chegou um momento que eu decidi começar a fazer freelancer mesmo. Comecei a ajudar alguns amigos e familiares que estavam precisando desenvolver algumas coisas relacionadas a site. E daí eu comecei a buscar. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi, eu falei, hoje eu vou começar essa empresa. Chamava-se Boni Web na época. Boni Web. E eu comecei a minha lógica foi, eu vou buscar sites feios, porque vai ser mais fácil de eu convencer quem tem um site feio do que convencer quem não tem um site a fazer um site. Gênio. Porque ainda em 2008, o mercado ainda, muita gente não tinha visão da Ninguém importância de queria um saber site, disso. né, o quanto isso era importante para o teu negócio, né? E uma agência de turismo de pesca topou e daí eu cobrei um valor muito acessível deles, né? Mas para mim era importante para construir portfólio, para começar. E daí assim foi. Daí ali foi vindo indicações e o negócio foi andando. E chegou um momento que bem interessante assim que eu comecei a crescer, trouxe um amigo para trabalhar comigo, o Brunão. Amo ele. E o Brunão, ele passou, né? Treinei, ensinei, ele passou a desenvolver site junto comigo e ali que começou a ficar com cara de empresa mesmo, né? E depois nós trouxemos o nosso primeiro estagiário para trabalhar conosco, o Ian. Ian também, muito gente boa. Eu lembro que no primeiro dia que o Ian foi trabalhar com a gente, o Brunão, o Ian chegou todo disposto para trabalhar assim. A Jéssica sabe dessa história. O Ian chegou todo disposto e já fez café, né? Foi o primeiro a chegar, já fez Vassoura café nova. e tal. E daí o Brunão foi o último a chegar assim, né? Chegou meia hora depois, sei lá. E daí ele foi pegar um café, olhou e falou: Boni, fiz um café para nós lá, se quiser, fica à vontade. O Ian ficou... Piadura. Primeiro ele ficou meio sério, mas não falou nada. Daí no segundo dia o Brunão fez a mesma coisa. Aí no segundo dia o Ian veio falar comigo. Viu, fui eu que fiz o café.
Oi, era uma figura. Preocupado quem fez o café. E assim, gente, daí ali caminhou, ali a agência começou, e daí, claro, né, estudava muito, né, para aprender a desenvolver projetos realmente, assim, mais complexos, né, porque era o que o mercado estava buscando. E teve um momento, assim, que, o momento que a gente começou a trabalhar também com marketing, né, foi o momento quando surgiu o Wix. Quando surgiu o Wix, eu falei: "Meu Deus do céu, agora todo mundo vai fazer site Site. pelo celular", e eu perdi o meu trabalho, né. E e o mundo é meio assim, né, gente, assim, surgem tecnologias novas e as pessoas tendem a ser caóticas, né, achando: "Meu Deus, acabou agora, agora não Uhum. existe mais", né. Muito sensacionalismo que faz em Sim. cima disso, né. Então, ah, a minha lógica nesse momento foi assim, de que agora os sobrinhos vão dominar o mercado, porque os sobrinhos, né, vão usar o Wix e eles vão e e daí eu por um bom tempo eu enxergava o sobrinho como meu concorrente, sabe, falar: "Pô, como é que vamos lá gente, 2008, 2009, né, como é que a gente cobrava para fazer um site naquela época, cem R$ 3.000, reais. 3.000, R$ 4.000 para fazer um site. Uhum. E o sobrinho eu cobrava quinhentão. Como é que eu vou concorrer o Uhum. sobrinho? E depois que eu tive realmente paz na minha vida, quando eu realizei na minha cabeça que o sobrinho, ele tá me ajudando, ele não tá me atrapalhando. Uhum. O sobrinho, ele tá convencendo o tio dele de que é importante ter Fazer no o site, site. daí o tio dele Exatamente. faz. E daí o tio vai entender que, depois de um tempo, o que que é um site e como é importante e como o dele não é muito bom, Uhum. né? Não desmerecendo os sobrinhos, mas... E daí ele fala, não, preciso de um negócio mais profissional. Daí ele vem até mim. Aí vem. Então, quando a gente para enxergar isso, entender que, né, cada um tem seu espaço no mercado e tem espaço para todo mundo, É ali eu verdade. tive paz, assim, sabe? Falei, não, vou focar e vou fazer, né, o que a gente tem de melhor, vou oferecer o melhor, melhor tecnologia, melhor atendimento, né, preocupação com coisas que normalmente quem pega muito serviço, como um sobrinho, por exemplo, né, e não tem tempo, não Uhum. consegue dar essa atenção, né? Dedicar. Uhum. Aí você estava falando que começou a ver oferecer marketing também. Aí acho que chegou o João, né? Isso, daí nessa época, eu trouxe um outro amigo para trabalhar conosco, que também foi sócio, o João. Amo também o Balão. Balão é demais. E nessa época o Balão entrou e a gente falou: Cara, vamos abrir o braço de, vamos começar a vertente de marketing digital da agência e tal, tal, tal. A gente vai trabalhar", montei o escopo, né, desenvolvi os serviços com ele, apresentação comercial e tudo mais e beleza, aí começamos a trabalhar. E daí o Balão começou logo a ficar sobrecarregado, e daí a gente pensou: "Vamos buscar um estagiário, alguém para te ajudar, né". E daí foi essa moça aí que entrou. Sim, mas tem o Tauã antes, que entrou antes de mim. O Tauã, meu Uma Deus! semana antes de mim, O né? Tauã, mas o Tauã entrou no time de web. Web, O isso. Tauã entrou no time de web design e o Tauã, ele é um excelente batucador, né. Ele é profissional. Trabalha batucando, mas o Tauã, ele abraçou a agência realmente e ele é uma pessoa extremamente disciplinada, batalhadora, Muito dedicado. e é um cara, assim, que eu tenho um carinho enorme, assim, porque os projetos de web design dele nos levou a outro patamar, né, e é Verdade. um outro patamar de clientes, assim. A gente não, muito antes do Tauan entrar, a gente já atendia, o nosso primeiro grande cliente foi a Insepa, foi um trabalho muito legal que a gente fez, foram 4 anos de trabalho com eles Uhum. e era meio insano, às vezes, a quantidade de trabalho que a gente tinha, mas pra gente que não tinha nome, era muito Super. importante ter um cliente com um nome, né, então Eu lembro que até tinha um meme que, quando acontecia algum problema, a gente falava: alguém excluiu o site da Insepa, alguma coisa assim. é, Derrubaram o site da Insepa. quando aconteceu um problema e quando a Jéssica via alguém preocupado na empresa: "O que aconteceu?" Derrubaram o site da Apagaram o Insepa. site da Insepa sem querer. É porque era um site muito grande, né, e assim, a gente sempre levou muito a sério o nosso trabalho, porque pense, pisos, revestimentos cerâmicos e tudo Uhum. mais apresentados no site. Meu, se você tem uma informação errada ali, dizendo que um produto pode ser comprado para um ambiente de piscina, alguém compra, escorrega, cai, se machuca, É. Lascou-se. entende? Então, as pessoas não param para pensar nisso, né, mas, claro, a empresa pensa. E a Uhum. gente tem que pensar assim também. A gente tem que ter esse nível de responsabilidade. Então, na época, para a Insepa, a gente não só atualizava os produtos do site, a gente desenvolveu uma rotina
que blindava isso. As informações que legal. vinham do banco de dados deles iam para o site. Não passava por humano para não ter Uhum. chance de erro, assim, né? De atualizarem incorretamente no site. Uhum. E eram aproximadamente 800 produtos, 800, às vezes 1.200 produtos, com 33 características diferentes cada um. Meu Pense isso numa planilha, assim. É. Que delícia. que top. Desespero total. E nessa época a gente contou com a ajuda também do Lucas, desenvolvedor o Lucas Raviducci, que nos ajudou a desenvolver uma rotina Verdade. sensacional. Também quero agradecer ao Lucas, porque ele foi fundamental nessa época aí pra gente. A gente fez muitos parceiros lá no Infinity, né? Nossa, Ficamos demais. lá no Infinity, acho que 6 anos. 7 7 anos. anos. 7 anos e foram 2 salas diferentes, 2 né? salas, aham. 2 salas diferentes. Sim. Saudades de trabalhar presencialmente, né, Gê? Saudades, a gente tinha uma rotina diferente, né? No escritório, assim. Era tipo outra rotina, outra forma que a gente se preparava, acho, até pro dia, assim. Então, você estava falando sobre começar a desafogar o João. E aí, acho que entra meu... Isso, Desafogar o João, daí a gente buscou uma estagiária para começar as atividades e com o propósito de crescer dentro da agência, né? Sim. Aquele plano de carreira que todo mundo fala que tem, mas quero ver provar que tem, né? Uhum. Sim. E a gente conseguiu. Parece que deu certo, não é Eu mesmo? acho que sim. A Jéssica entrou nesse momento, né, como Sim. estagiária. Quando a gente percebeu, ela estava mandando em todo mundo lá dentro. Complicado. Ela entrou com... A gente costuma dizer que ela entrou com a Bíblia debaixo do braço. Sim, toda correta, né? Hoje toda errada. O que o marketing faz com a pessoa, Já né? destrói totalmente a vida da pessoa. Então, antes de eu falar da Fresh, eu queria falar sobre o que me levou para o marketing, né? Então, eu tenho 10 anos de Fresh Lab, para quem não sabe, eu falo isso para todo mundo, porque para mim é motivo de muito orgulho. E aí, eu terminei o ensino médio em 2010. E aí, tava meio sem rumo, assim. Tipo, minha irmã sempre foi muito estudiosa. Ela, desde pequena, sabia que ela queria ser cientista, assim. E eu ali, sei lá o que eu queria fazer. E aí, quando eu saí do colégio, eu precisava começar a trabalhar. Comecei a trabalhar em loja. Lojinha perto de casa, lojinha de shoppingzinho perto de casa e tal. E aí, vi que eu era uma boa vendedora. Comecei a perceber que eu levava jeito com pessoas, assim. E atendia bem, conseguia desenrolar. Beleza. Acho que ali foi a primeira vez que eu vi que eu era boa em alguma coisa, assim. Sou boa em atender as pessoas, consigo fazer um bom atendimento e tal. Aí, eu acho que eu fiquei trabalhando em loja, assim, em comércio, até 2013, mais ou menos, que foi quando eu... tô lembrando agora a cronologia certa. Eu trabalhava na Leves, e, nossa, foi um lugar, assim, que eu aprendi demais. Mas é aquela rotina de shopping, né? Uhum. Tipo, você vive só para aquilo, não tem mais tempo pra você fazer nada. E esses dias eu tava lembrando, assim, quando eu trabalhava no shopping, meu sonho era ter um trabalho de segunda a sexta, assim. Que eu não precisasse trabalhar sábado e domingo. Eu ficava, nossa, quando eu não trabalhar sábado... Aí hoje, Fabiana, sábado e aquela domingo... Cuidado com o que você deseja. Aí hoje, sábado e domingo, tá lá, Jéssica. Vai fazer alguma coisa. Aí, comecei... Na Leves, eu me interessei por moda. Fui fazer um curso de design de moda no Senac, que é amigo nosso do Senai, né? E aí, no curso de design de moda, tinha uma matéria que era marketing. E era a matéria que eu, nossa, pirava, assim, tipo, gostava muito, a professora era maravilhosa. E eu super, tipo, nossa, acho que é isso, assim. Daí juntou aquilo que eu sabia de venda e tal, de comércio, com a parte do marketing, meio que casou, assim. Falei, beleza, vou fazer um curso de marketing. Aí, eu lembro que eu achei uma faculdade e tinha o curso tecnólogo de marketing. Desculpa interromper, Gê, mas só avisando que chegou um reforço ali, mais uma garrafa de café chegou. Para quem Olha lá. quiser, agora Olha você só, vai nossa. tomar café. Você não queria café? Você vai tomar café agora. O que é que eu parei falando? Que... Você
procurou uma faculdade? Procurei a faculdade. E aí eu lembro que quando eu me matriculei, eu estava desempregada. Eu tinha saído do shopping e eu me matriculei sem saber como é que eu ia pagar a primeira mensalidade. Falei, não, até vencer o boleto daqui em 30 dias, eu já arrumei o que fazer e tal. Beleza, beleza. E aí, na sala, eu fiz amizade com uma moça chamada Camille, que é a minha amiga até hoje. Ela me indicou para um primeiro estágio que foi numa agência de turismo. E aí, nessa agência de turismo, foi a primeira vez que eu tive contato com fórmula de lançamento. Érico Rocha, e-mail marketing, o cara que eu trabalhava, assim, ele era maluco por essas coisas, assim. E ele, não sei como, conseguiu o curso do Érico Rocha, que na época era tipo R$ 4.000, Era uma caríssimo. grana. Aham. E me deu para assistir, e daí assistindo eu vi que o Érico Rocha, na verdade, estava traduzindo a fórmula do Jeff Walker, beleza, aí comecei a me interessar, e aí nesse estágio eu acho que eu fiquei uns 4 meses. E aí nesse estágio, assim, quando eu fui fazer marketing, eu já sonhava demais em trabalhar em agência. Falava, nossa, cara, um dia eu vou trabalhar em agência. E daí entrava no site das agências, assim, nossa, que massa, isso aqui, não sei o quê. Eu lembro que eu falava que, quando eu trabalhava em loja, eu lembro que eu pensava que o meu sonho era trabalhar o dia inteiro na frente do computador, que é o que eu faço Meu hoje. Deus, Sonho realizado. realizado. Falava, nossa, eu vou ter um trabalho que fica o dia inteiro no computador. Pra mim, aquilo era mágico, assim, sabe? Tipo, fazer algo que eu pudesse ficar. Porque, assim, nas lojas que eu trabalhava tinha computador, mas era um computador para você tirar pedido, para você fazer, sabe? Não era trabalhar ali, né? Então, comecei nesse estágio, comecei a procurar vaga de emprego em outros lugares. Aí abri lá todos os sites de todas as agências, procurei no Google, agência de marketing digital. Apareceu lá, Fresh Lab e algumas outras, mais ou menos. E aí eu mandei o famigerado e-mail lá, que é assim, eu pensei numa forma alternativa de chegar em quem podia falar comigo. Então, assim, nessa época eu Você já mandou tinha... muito bem nesse e-mail, já, porque foi. Desculpa te interromper novamente, Claro, mas pode falando do falar. meu lado, assim, né? Quando eu abri a vaga para um estágio de marketing, meu, você tem lá. Eu não sei, né? Depende do lado que você tá, você pensa que a pessoa ela vai ter tempo e vai olhar todos os e-mails e vai ler todo o conteúdo que todo mundo vai mandar. Mas além do trabalho que você está fazendo no dia a dia, meu, você tem que analisar 50 currículos, você tem que fazer várias etapas de entrevista, então não dá tempo de ver todo mundo. E, cara, de repente eu vejo nisso um e-mail assim, escrito: posso andar com vocês no recreio? No título, O título do de e-mail. uma desconhecida. Aham. Spam. E isso, assim, Vírus. isso para mim Gênia. foi totalmente, quebrou tudo, assim, eu parei e eu li tudo que ela mandou. Eu falei: "Cara, que massa, que atrevida". E eu sabia de marketing, entendeu? Porque eu estava fazendo o meu Já próprio fez o marketing. marketing. Então, e daí o que eu pensei? Falei, bom, eu não vou pelo trabalho conosco dos sites porque eu vou cair no limbo. Eu vou achar o e-mail de quem que trabalha nessa empresa, aí fui atrás de LinkedIn, fui atrás, não sei o que, achei lá, Guilherme, esse e-mail aqui e tal. E daí pensei, aí tipo, o que eu vou escrever no título? Currículo, tá ligado? Vaga de estágio, não sei o É o quê. que boa parte faria. Daí tive essa ideia. Prezados. Aham. Aí tive essa ideia de escrever esse e-mail com esse título do tipo, quero andar com vocês, assim, quero colar com vocês. E deu muito certo. E na verdade, assim, eu não sabia que a Fred estava com essa vaga de estágio aberta. Foi mais ou menos o alinhamento do cosmos, assim, tipo, eu fazer essa busca e a Fresh estar nesse momento, assim. Aí a gente marcou um momento para conversar lá no café do Infinity. Eu lembro, assim, dessa conversa de você me entregando o cartãozinho da Fresh, que era aquele branco ainda, com amarelo, com azulzinho, me explicando por que era esse nome, Fresh Lab, o que vocês tinham pensado e tal. E beleza, ali a gente estava fechado, só que eu estava ainda na agência anterior. E eu lembro que, nossa, quando eu falei que eu ia sair, o cara ficou... Nossa Senhora, ele queria me matar, porque, enfim, eu era uma pessoa muito boa, né? E ele não queria ter a minha ali junto. E eu falei, bom, sinto muito, estou indo. E daí, Rodou. sinto muito, obrigada pela oportunidade e tal. E aí fui. E aí entrei como estagiária, fiz um ano de estágio. E aí entrei para trabalhar com o João. O João me ensinou
meu Deus do céu, infinitas coisas, assim, e me deu as ferramentas para eu desenvolver habilidades e conhecimentos que eu não tinha até então. Eu lembro que quando entrei na Fresh eu tinha feito um curso de Google Ads e Google Analytics, tipo, muito raso, assim, porque na época era meio que tudo muito raso, assim, né? Acho que nem a galera que estava dando aula tinha muito conhecimento, assim. Mas o João realmente foi o cara que sentou comigo, assim, tipo, ó, isso aqui é o Google Ads. E daí abriu a tela do Google Ads, me explicando tudo. E aí ali para mim era o sonho acontecendo, né? Tipo, meu Deus, tô trabalhando numa agência, tô aprendendo um monte de coisa e tal. E ali eu vi uma oportunidade que eu não tinha tido até então na minha carreira. E que eu tava começando, né? Tipo, putz, tô começando no mundo corporativo, preciso mostrar serviço, preciso aprender, preciso desenvolver. E, assim, o Gui não gosta que eu fale muito isso, mas eu falo que eu tive muita sorte, assim, de, tipo, esse alinhamento da gente se encontrar, sabe? E eu ver essa oportunidade e eu agarrei isso, assim. Nesses anos todos de Fresh Lab, eu acho que a coisa que mais fez diferença para mim foi a forma como eu me desenvolvi para trabalhar em equipe. Porque eu era muito ruim de equipe, muito ruim. Eu era a pessoa do colégio que queria fazer o trabalho sozinha e eu faço a parte de todo mundo porque eu não quero me estressar. E aí, assim, quando você começa a formar uma equipe, se você continua com essa mentalidade do deixa que eu faço sozinho, a gente não cresce, a gente não deixa os outros crescerem. E aí, enfim, Porque bati muito cabeça até entender que isso era uma coisa que eu precisava desenvolver e que, para mim, foi até meio intuitivo, assim, porque eu falo dessa sorte, assim, a sorte que eu tive de trabalhar com o Gui e o Gui ser uma pessoa, tipo, cara, é o primeiro empregador que botou fé em mim, assim, tipo, cara, vamos, sabe? Você tem vontade, você quer aprender, você tá disposta, eu te dou o espaço, te dou a ferramenta, te pago todo mês, sabe? Assim, para você desenvolver isso, assim. Então, quando eu comecei a desenvolver melhor com pessoas, eu fui nessa mesma linha, tipo, cara, eu vou acreditar nas pessoas igual o Gui acreditou em mim, assim, tipo, vamos junto, vamos errar junto, eu sei que você não vai fazer tudo certo sempre, mas a gente tá comprometido aqui em crescer e melhorar e tal. Então, isso acho que fez muita diferença, mais do que os meus projetos e desenvolvimentos de marketing, sabe? Eu vejo, tipo, eu olho para minha história na Fresh, assim, eu vejo que as minhas grandes vitórias são os relacionamentos que eu construí, assim, com as pessoas que trabalharam com a gente, com os clientes que a gente atendeu. Esses dias eu estava pensando, assim, tipo, no meu Facebook, por exemplo, eu tenho admin de muitos projetos ainda que a gente já atendeu, que eu fico pensando assim, tipo, o cliente deve ver ali o meu usuário, deixa. A Jéssica, sabe? Tipo, alguém que continua sendo confiável. A gente já teve muitos clientes que voltaram, saíram e voltaram, porque a gente começou a construir um atendimento diferente, né? A gente sabia que era diferente, por isso que as pessoas voltavam, porque acabavam indo para outra agência e via que não tem esse atendimento, não tem essa atenção, que é esse negócio que você falou, da gente poder pensar mais pelo cliente, né? Não só executar e fazer o que o cliente imagina que é o certo. e equilibrar os 2 lados, assim, né, equilibrar os 2 lados claro que a gente quer fazer o nosso melhor pelo cliente, mas a gente não vai, oferecer isso colocando prejudicando um colaborador nosso, por exemplo. A gente não vai Jamais. prejudicar um colaborador nosso para dar o melhor para um cliente, entendeu? Jamais. Claro que o nosso processo tem que ser bem feito, né? E a gente. Isso nunca foi um modelo fechado, nosso modelo É, sempre foi aberto, está em constante evolução, né? exatamente. Sim. Todo momento, o tizão que Uhum. diga, né? Agora a Jack tá cuidando mais disso, né? Pois é, a gente tem que adaptar, não tem Tem. jeito. E daí, assim, a preocupação da gente cuidar das pessoas lá dentro também, né? Já claro que tem muito mais coisa pra gente fazer ainda, né? Já em dia a gente Uhum. sabe, mas assim, eu coloco a cabeça no travesseiro em paz e tranquilo hoje, porque eu digo, Uhum. eu já disse pra você, né, já algumas vezes, e pra você também, né, de que a gente joga no modo hard, né? Sim. E o modo hard a gente não tem herança, a gente nunca recebeu nada de graça, e a gente nunca passou ninguém para trás, a gente nunca enganou Uhum. ninguém.
Então eu consigo colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que todo mundo, em todo mercado, em todo segmento, tem a oportunidade de eh, crescer e crescer rápido. Só que vai Uhum. chegar um momento que vai aparecer oportunidades na tua vida que vai colocar em jogo o teu caráter, Uhum. né? Exatamente. E Sim. aí é livre-arbítrio, Uhum. é as escolhas que você faz. Eu acho que sim, eu poderia ter seguido por caminhos diferentes em que eu tivesse, vamos dizer assim, mais bem-sucedido do que eu tô hoje. Mas hoje eu coloco a cabeça no travesseiro em paz. Sem Uhum. cabelo, mas em Mas paz. em paz, isso que importa. Não dá pra ter tudo também, né? Não dá Não pra dá ter pra ter tudo, tudo, né? é verdade. Então, e isso, assim, essa parte das pessoas é o que mais me orgulha, sabe? Tipo, eu não ter medo de reencontrar pessoas que trabalharam com a gente e reencontrar clientes, sabe? Saber que, tipo, a gente vai ter uma lembrança boa desse momento que a gente trabalhou juntos, Exatamente. assim. Então, eh, eu vejo isso como para mim é o termômetro, assim, sabe? Se eu chegasse aqui, beleza, comecei. Bom, aí nem falei, né, que eu virei sócia da Fresh Lab, não sei se vocês sabem disso. É, Aí, né, fiquei 1 ano de estágio, daí acho que eu trabalhei 4 anos com crescendo o cargo, assim, sênior, júnior, planner, alguma coisa assim. Aí o João saiu, daí acho que você ficou 1 ano tocando a agência sozinho, que o Bruno isso. também não estava mais, que ele vendeu as coisas e foi Teve foi ter a vida, foi teve vender arte na Vender sua praia. arte. o Brunão, na verdade chegou um momento em que a agência era eu, o Brunão, o Balão, né, o João Paulo, e e daí tínhamos, na equipe estagiários e profissionais, né. O Brunão foi o primeiro a se desligar da agência, sim, foi uma decisão dele mesmo pedir para sair, porque a agência o ritmo de agência é puxado, né, a gente sabe, Uhum. e não é para todo mundo, sabe, não é para todo mundo. Você tem que ter uma cabeça boa, tem que saber lidar com resiliência, tem que saber gerenciar, né, as coisas e principalmente, assim, não só gerenciar para você, mas também não adianta você ficar repassando os teus problemas para os outros. Tem muito chefe, muito líder que é assim, Sim, recebe esporro, ele só repassa o esporro dobra. para a equipe, Uhum. Uhum. Se entendeu? vira. Então, a gente tem que receber o esporro, segurar essa onda, filtrar, não entrar na vibe do cliente, entender o que está acontecendo, respirar, passar para a equipe o que realmente importa para eles, Sim. e daí, com a cabeça mais tranquila, repassar para o cliente, né? Uhum. Enfim, então, não é para todo mundo mesmo, sabe? É um ritmo mais pegado. E o Brunão decidiu com um amigo dele que era piloto comercial, eh, que eles iam virar hippie, compraram uma Kombi e foram vender artesanato. É uma E não tipo E assim, não é não é mentira. meme, é isso é mesmo, é isso uma mesmo, assim, Kombi. saí Aham. e foram e foi uma história muito legal deles, porque daí eles, né, viajaram, conheceram um monte de gente, conversaram com bruxa, com ufólogo, com Com duende. o rolê deles foi muito legal, assim, de verdade. Eu acho que foi o melhor momento da vida do Brunão, assim. Ai, E foi legal. legal, porque daí o Brunão decidiu, né, sair, a gente calculou ali quanto valia a empresa, né, a agência na época, acertamos valores, eu paguei ele, e foi tudo bem, assim, foi tudo Uhum. certo. E daí foi isso. Por um tempo, né, daí eu toquei agência sozinho, Aí daí você ficou um tempo, você e o João. Aí depois o João isso. saiu. O Aí João o ficou. João também, depois de um tempo, também pediu para sair, e hoje ele tá nos Estados Unidos, É, lá tá muito bem, tem família, a vida dele tá bem feliz. sim. Sim, e aí eu acho que foi em 2019, se não me engano, que o Gui me convidou para ser sócia da Fresh. Então a gente fez um acordo, porque eu trabalhava em carteira assinada, e aí eu ia entrar para o contrato social, receber uma porcentagem dos lucros de toda a agência. E eu estava pensando nessa história antes de vir para cá, assim, eu não lembro de ter sentido muita diferença na minha rotina, porque eu já trabalhava igual sócia, digamos assim, sabe? Tipo, Uhum. eu já não tinha essa coisa de esperar alguém falar, ó, agora você tem tal cargo para me responsabilizar por coisas que eu achava que era importante. Então, eu lembro que eu tive muita resistência para ter uma mesa só minha no escritório, porque eu queria ficar sentada com todo mundo. E assim, eu acho que para mim foi muito bom essa transição de
ser funcionária e depois entrar para direção e gestão e sociedade, porque hoje eu tenho uma visão muito ampla, assim, dos percalços da operação, de quem está lá na linha de frente, e consigo enxergar também as prioridades da diretoria, tipo, o que a gente tem que resolver, o que não pode acontecer, como que a gente vai fazer isso. Então, eu vejo essa trajetória de um jeito muito orgânico, assim, tipo, eu fui crescendo de um jeito muito natural. Não posso dizer que eu queria ser sócia, que eu entrei assim, tipo, nossa, eu vou ser sócia dessa empresa. Foi algo que foi Aconteceu, né? surgindo. E até hoje, assim, tipo, agora, sei lá, eu acho que eu posso dizer que eu me sinto mais dona da empresa, assim, sabe? Porque essa coisa, assim, a gente tá tão envolvido. Não é como se eu tivesse, se eu abrir uma empresa minha e vou pensar em tudo e vou desenvolver tudo sozinha, né? Uma das coisas que eu falo disso que eu tive sorte é que eu entrei numa empresa que já existia, uma empresa que estava pronta, uma empresa que já tinha cliente, que já tinha site, que já tinha, sabe, já se vendia. Então, se eu fosse abrir uma agência só minha, eu começaria uns 8 anos antes, pelo menos, assim, sabe? Então, vejo isso com muito bons olhos, assim, esse meu crescimento. E você passou por várias posições, né, querida? E fiz várias coisas. Tráfego, redação, Social media, social media, planejamento, atendimento. Então, tudo. e acho que isso foi muito legal, porque foi fundamental para te dar uma visão mesmo em 360 Do de todo, como, né? Sim. como funciona, né, a agência Uhum. e o teu perfil já sempre foi muito massa, assim, porque e eu sempre percebi isso desde, sei lá, eu não sei dizer exatamente quando foi, mas houve um momento em que a gente teve alguma conversa e que eu falei para você, tipo assim, cara, não tem, para de ter medo, medo de errar, medo Uhum. de cliente, não tem que ter medo de nada. Teve uma situação que a Jé teve uma reunião com um cliente que foi meio machista, né? Não te deixou Foi. falar na reunião, né, Jé? Teve mais de uma, na verdade, mas eu acho que eu sei do qual que você tá falando. Você foi nessa reunião e você voltou pistola demais, assim, porque o cara simplesmente não deixava você falar, né? Eu acho que foi ele. E daí, quando eu falei, ele falou alguma coisa assim, você fica muito bonita quando você tá braba, alguma coisa assim. E daí eu fiquei tipo, eu acho que Botar uma isso pressão na para mim cara. foi um choque de mundo corporativo, assim. Eu não tinha passado por isso até então, mas eu lembro que na época eu tive uma reação assim que para mim foi cabível, assim, sabe? Tipo, eu só expressei que aquilo me deixou desconfortável e saí. Quem trabalhava comigo na época era a Radassa. Eu e ela, a gente tinha ido nessa reunião. E aí eu lembro que a gente desceu, assim, eu tinha certeza que eu ia chegar no escritório e que você ia mandar aquele cliente embora, assim. Tipo, a partir do momento que eu contasse isso é uma coisa que eu sempre tive muita segurança. Cara, eu vou dar o meu melhor, independente de qualquer coisa. Se o cliente passar de qualquer limite, eu sabia que o Guilherme e a Fresh Lab iam me defender, assim, sabe? Por quê? Porque eles confiavam que eu estava fazendo um bom trabalho. Então, para mim, isso sempre foi muito importante, sabe? Tipo, cara, eu vou garantir a minha entrega para que quando eu precisar, eles estão por mim, tá ligado? Tipo, Uhum. eles vão me dar suporte. E a gente, não foi só nessa situação, né? A gente mandou vários clientes embora por Esse eu acho que é vários um dos motivos. grandes diferenciais da Fresh mesmo, né? Sim, que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum lugar, assim, né? Uhum. E aí, essa minha experiência na Fresh, ela é interessante para mim também, porque eu conheci, nesses anos, pessoas que vieram de outras agências, que trabalharam em outras agências, e eu não tive essa oportunidade, né? Eu entrei na Fresh e fiquei. Então, essa visão sobre o que acontece nas outras agências, né? Como essas equipes são gerenciadas, o que as pessoas passam, foi um negócio que começou a me apavorar, assim, tipo, gente, como assim vocês estão dormindo na empresa, sabe? Assim, tipo, como assim vocês estão... Que legal, né? Vocês têm cama na Tem empresa, cama na tem empresa! mesa de. Essa agência aqui tem mesa de ping-pong, videogame e cama para E dormir. cama, pra você não precisar nem ir pra casa, olha só que beleza. E aí eu comecei a ver também esse lado do mundo de publicidade, assim, que é esse negócio que você falou, né? De sempre trabalhar muito e ter horário estendido e não ter vida social. E você, tipo, fica naquele ciclo.
E daí, isso que eu vejo que eu comecei a entender, assim, tipo, quem alimenta isso dentro das empresas são as lideranças, são as diretorias que incentivam esse comportamento. Ah, se ficar todo mundo aí até mais tarde, a gente pede uma pizza. Ah, se ficar não sei o quê. Então, eu comecei a ouvir essas histórias das pessoas que vinham trabalhar com a gente e é o que eu falei, né? Eu percebi que eu não era boa com pessoas, que eu não tinha inteligência emocional para lidar com problemas. Eu lembro que por muito tempo o Guilherme tinha medo de falar pra mim coisas que iam me deixar irritada, assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra Jéssica, sabe? Eu precisava, às vezes, pensar antes de, né, eu preciso passar uma informação para Jéssica, não, vou esperar um pouquinho, vou esperar o momento certo para passar essa mensagem para ela, agora não é um bom momento, enfim, né? Eu acho que é importante, a empatia é isso também, Com sabe? A gente certeza. pensar como a pessoa vai receber a informação que você vai passar, né? Sim. Então eu tive esse cuidado, sim, sempre. E isso é um cuidado também que eu não tinha tido em nenhum outro lugar. Tipo, mesmo que eu não tinha trabalhado em escritório, assim, até então, mesmo em loja, assim, tipo, cara, o problema é seu. Se você achar ruim, tem outros 15 que querem entrar no teu lugar, sabe? Sim, e sempre essa mentalidade de, tipo, você não pode falar nada, você não pode se opor, você não pode achar ruim. Eu lembro que tinha um gerente meu que uma vez ele falou assim pra mim, Jéssica, você é uma ótima vendedora, mas você não é uma boa funcionária. E daí eu fiquei tipo, o que será que isso quer dizer, né? Tipo, você quer que eu seja uma boa vendedora ou uma boa funcionária? Saca? Tipo, cara, eu tô batendo o recorde aqui de venda, mas você quer que eu só abaixe a cabeça e não fale nada, e não discorde, e não queira, tipo, dar ideia. Então, isso era uma coisa que já me incomodava, assim, de eu ser meio, não vou dizer indisciplinada, porque muitas das vezes eu tinha medo de ser mandada embora. Então, a maioria Contra o das vezes. sistema. Ai, meu Deus, arrepiar. Mas era aquela coisa assim, tipo, eu nunca gostei dessas coisas de trabalho que atrapalhassem o meu desempenho. Sabe assim, é igual essas coisinhas hoje da Fresh Lab. Ah, eu quero usar uma foto no meu Slack lá de um bichinho. Cara, isso não vai atrapalhar meu rendimento. Eu não quero estar num lugar que eu não posso usar a porcaria da foto de um bichinho no meu Slack, porque isso não é profissional, porque isso não é corporativo, porque. Cara, eu tô entregando, sabe? Tipo, e isso, inclusive, faz parte da minha entrega, sabe? Tipo, essa personalidade, essa autenticidade que às vezes vai contra as regras. E aí, enfim, comecei a ver que eu não era boa com pessoas, aí como eu estava sempre muito empolgada com as coisas da Fresh Lab, eu comecei a ver que eu precisava ler mais, estudar sobre pessoas, porque senão não ia ter equipe, né? Porque ninguém ia querer trabalhar comigo, sendo que cada vez que tinha um problema eu ficava inacessível, eu chorava muito, assim, de não conseguir falar do que estava me incomodando, então a minha reação era o choro, eu demorei muito tempo, muitos anos, para conseguir absorver essa reação e entender que eu não precisava chorar para resolver aquilo, sabe? E isso foi o que me deu essa segurança de começar a trazer outras pessoas e entender assim, tipo, cara, se eu não for boa com as pessoas, eu vou travar aqui nesse lugar que eu tô. De não conseguir fazer com que alguém fique mais de um ano trabalhando comigo, assim. Eu preciso fazer com que as pessoas queiram trabalhar na Fresh, com que as pessoas queiram trabalhar comigo. E aí isso dependia muito mais do meu amadurecimento do que do trabalho. Porque, enfim, o trabalho a gente sabe fazer. Mas aí nos momentos de tensão, nos momentos de resolver problema, eu ser a gestora que ficava emburrada, que não queria acesso, que não queria conversar, que não sabia falar, que não sabia pedir, isso era uma coisa que estava me atrapalhando. E aí eu comecei a me desenvolver. Aí foi tua grande virada de chave, Eu já. acredito que sim. Foi quando você realmente, assim, teve um momento, né, alguns meses na agência que você estava sempre de cara fechada, emburrada e estressada, porque era inerente às tuas atividades, a quantidade de responsa e problemas que vinham até você, entende? Mas, e realmente houve um momento em que a gente teve algumas conversas, mas você criou essa consciência de que eu não vou conseguir chegar nesse outro patamar se eu não tiver essa skill aqui de lidar melhor com as situações, porque na prática hoje essa skill que você aprendeu é o que você passa para a galera hoje na Sim. agência, né? De como lidar com as suas emoções no dia a Sim. dia
E, enfim... E como que a gente vai trabalhar junto, sendo tá todo mundo estressado, né? Vamos pensar assim, tá todo mundo estressado o tempo todo. Como que a gente consegue passar por isso e construir um lugar de segurança que a gente consegue trabalhar junto? E aí, para mim, eu acho que foi bom eu ter esse suporte teu, da Fresh Lab e tudo, de chegar pra galera e falar assim, eu vou defender você. Sabe, do mesmo jeito que você me defendeu tantas vezes que precisava, eu chegar pra galera e falar assim, cara, faça o teu melhor, se o cliente passar do limite, eu vou ser a primeira que vai em cima dele. E hoje é muito isso também que a gente faz, né? De entrar, muitas vezes, no problema como alguém que tem autoridade para resolver e que vai resolver da melhor forma para sinalizar, ó, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô protegendo a minha equipe, que eu não vou deixar você passar disso aqui com a minha equipe. Se passar, provavelmente nossa parceria de trabalho não vai dar certo. E aí, enfim, a gente já teve alguns momentos aí com isso. Eu não lembro exatamente qual foi o ano que você apareceu, Rudy. Mas eu lembro 2019. que... 2019, né? 2019. Porque a gente tinha o Thiago Benassi. Sim, meu compadre hoje. Ai, Thiago, que saudade. Ele foi, nossa, pessoa incrível de trabalhar. Eu senti demais quando ele saiu da Fresh. E aí, o Thiago precisava indicar alguém para ficar no lugar dele. E aí, ele indicou o Rudy. Não, foi... Ou era junto com ele, né? Junto com ele, Ah, vocês ficaram um tempo ainda trabalhando juntos, é verdade. ainda. Acho que o Thiago saiu em setembro, outubro. E você entrou... Eu entrei em março. Ah, deu um tempinho ainda, uns 6 meses mais ou menos. Ah, que legal. E aí, precisava de alguém para atendimento, né? Gerente de contas. Gerente de contas. E você veio, acho que você já tinha trabalhado com Facebook Ads e era... Isso, eu trabalhava numa outra agência nessa época. Concorrente. Ah, meu Deus. E na época, eu entrei na outra agência como analista de SEO, fazia só SEO. E aí comecei a pegar algumas outras coisas mais voltadas para performance, mais voltadas para tráfego, assim. E aí o Thiago me mandou lá que tinha uma vaga, falou super bem sempre, assim, da Fresh, da Gé, principalmente. Louco. E aí eu falei, cara, pô, bora, né? Vamos. Aí mandei meu currículo e deu certo. Deu certo. Mas a minha entrada no marketing, assim, foi bem despretensiosa, assim, sabe? O Rudy já teve todas as profissões que você imaginar, ele já sabe. Exatamente. Eu terminei o ensino médio e aí, pô, fiz Enem lá e tal. Sempre gostei muito de música, sempre tive banda desde cedo, assim. E aí, fiz um vestibular para música e passei na PUC. E aí, na mesma época, a minha mãe tinha conseguido lá uma vaga para um curso no Senai. Curso Senai, desde Senai. sempre, Rudy, meu Deus. Senai. Aí, era um curso de mecânica automotiva. E aí, eu precisava optar, né? Vou pra música ou vou pro Senai. E aí, embora eu gostasse muito de música e minha vontade fosse muito maior, assim, eu acabei optando pelo Senai por ser algo mais certo, assim, né? E era um mundo onde meus pais já trabalhavam, né? Meu pai trabalhou a vida inteira com veículos, numa concessionária, minha mãe também, se conheceram lá na concessionária. E eu entrei na mesma concessionária como menor aprendiz, fazendo Senai e como montador na época. E aí, cara, hoje, bastante coisa do que eu adquiri como experiência, assim, acho que tem muito a ver com essa época que eu passei na concessionária, porque eu trabalhava muito com resolução de problemas, assim, né? Então, o meu papel na época, depois... Quem diria, né? Olha só. Depois fui efetivado para montador mesmo e o meu papel era resolver problema. Então, apareciam os carros lá, pô, tá com um barulhinho aqui no painel, ou tá com uma infiltração de água. Eu precisava ir lá identificar o erro e resolver. E, pô, querendo ou não, tem uma análise de dados aí, né? Desde cedo, né? Diagnóstico. Diagnóstico, E aí, pô, trabalhei lá na concessionária e eu saí da concessionária um pouquinho antes dela falir. Então, a concessionária faliu, era o Corujão. Falecido. Faliu. E aí, logo depois que eu saí, um antigo chefe meu me chamou para trabalhar com ele, uma outra concessionária da Volks também. Fui lá, conversei com ele e tal. Acabei decidindo por não trabalhar, porque era muito longe de casa e tal, ia ficar meio ruim. E aí comecei a pensar, pô, será que eu vou seguir nesse rumo aí mesmo ou não?
eu tava meio pensando, assim, muito nessa questão de muito problema, assim, tinha muito BO no trampo, assim, e tal. Mal sabia, né? Mal sabia, Doce coitado, ilusão. Nossa senhora, os caras Aí, estão em paz hoje lá. exatamente. Aí, eu acabei optando por não ir e fiquei um tempo parado ali, fazendo um bico lá com o meu sogro, de obra mesmo, assim, né? Servente de pedreiro mesmo. Pra tirar Olha uma graninha só. extra e nessa. Constrói casa, É. arruma Não, nós faz de carro, tudo. metalúrgica, tudo que você Aí, imaginar. mais pra tirar uma grana extra, assim mesmo, e nesse período, o Thiago Benassi me chamou pra gente tomar uma cerveja e tal. E aí ele trouxe um projeto que ele tava pensando, que era o Rock com Vina. Aham. Que aí a ideia era a gente começar a movimentar um pouco mais o cenário das bandas de rock de Curitiba, né? As bandas undergrounds, assim. E aí eu falei, cara, pô, sempre gostei muito de música, sempre quis ter banda e tal. Eu falei, bora, né? Vamos lá. Aí abrimos um canal no YouTube, viramos YouTubers, Olha, desde sempre. começando a trazer notícias, assim, do mundo do rock, assim, e tal. Mais focado em Curitiba e região, né? E aí isso foi evoluindo, a gente começou a cobrir alguns eventos, entrevistar bandas e tal. Na época a gente criou o nosso podcast também, do Rock com Vina. Isso, porra, lá em 2015, 2016, cara, antes Porra. do boom, assim, né? Aham. Hoje eu converso com o Thiago e falei, porra, se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, né? É Tinha verdade, virado. Tinha cara. virado. E aí, enfim, começamos e mais ou menos aí que começou mesmo a minha carreira no marketing, né? Dentro do projeto, a gente precisava fazer gerenciamento de YouTube, gravação de vídeo, cobertura de evento, gerenciamento das redes Tinha que sociais, divulgar. divulgar. Uhum. Criamos o nosso site também. Aí eu comecei a entrar mais nessa parte de SEO, construindo artigos ali e tal. E a parada foi tomando uma escala, assim, bem interessante, onde a gente conseguiu sair do regional e começar a cobrir eventos, assim, de a hora que eu vi, eu tava entrevistando um ídolo meu, assim, de criança, sabe? Que top. Então, cara, isso me deu muita bagagem, assim. Aí começamos a produzir os nossos próprios eventos também. Também me deu muita bagagem de produção de eventos, né? Então, porra, entrar em contato com as bandas para tocar. A gente fez Uhum. um festival de bandas, acho que foi 2016 ou 17, se não me engano. Que aí, porra, 10 bandas tocando no dia, assim, tinha alguns prêmios, assim, que a gente Que conseguiu massa. organizar e tal. Mas aí chegou no momento que Mas você ganhava dinheiro com isso? essa que é a parada, né? Tipo, a gente não ganhou nada nunca, né? Quen, quen, E quen. só investindo, só investindo. A gente tinha uma preocupação bem grande da qualidade mesmo, né? Aham. Então, pro podcast, porra, investimos em mesa de som, microfone e tudo. A gente fazia lá na churrasqueira da minha mãe ainda. Todo final de semana tinha uma banda diferente lá. Olha lá. E, cara, foi uma experiência muito boa, assim, mas chegou um momento que não deu mais, né? E aí, a gente optou por encerrar o Rock com Vina. Nessa época, eu estava trabalhando num colégio. O Rock com Vina ainda estava rolando. E aí, eu fui trabalhar no colégio como agente escolar. Tipo, o E tio das o tio das crianças. crianças, é. Que top. E aí, porra, as criancinhas assistiam o canal ainda e tal. Pô, a galerinha Meu, quinta série, sexta que série, assim, massa. vários fãs. E aí, por trabalhar no colégio, tinha faculdade lá também. Aí surgiu a oportunidade de fazer o marketing, né? Eu já estava meio que imerso com o Rock Convina. Falei, o Thiago já estava cursando publicidade também. Falei, vou nessa onda também, né? A gente já meio que faz isso, né? Então, eu vou me especializar. Comecei a cursar marketing. E aí, saí do colégio, continuei fazendo a faculdade. Não, terminei a faculdade, saí do colégio e entrei na agência. Como analista de SEO, daí, nessa época o Rock Vina já tinha encerrado já. E aí comecei, né, a trabalhar como analista de SEO, fui evoluindo lá dentro também. E aí que veio a oportunidade de entrar na Fresh, né? Daí o Thiago falou que estavam precisando de um gerente de contas lá. Falei, pô, bora, né? Sempre falou muito bem e tal. E aí foi que eu entrei na Fresh em 2019. E estamos aí até hoje, né? Estamos aí. Estamos aí. Quem trouxe o Thiago foi o Jean ou o Jean trouxe o Thiago? Ou o O Thiago trouxe? Jean, acho que trouxe o Thiago. É, né? Aham. Aí foi vindo. Que é que eles É estudavam verdade. juntos, É, faziam do faculdade curso, é juntos, verdade. isso. E aí estamos aí.
2019, entrei, aí já entrou, eu descobri que ia ser pai já no mesmo ano. Gente, isso foi Aham. muito doido, né, Rude? Imagina se Fazia você um perde o mês, eu emprego. acho, sei lá. Falei, nossa. Não, e daí eu e a Emily, a gente entrou num trabalho novo meio que no mesmo período. E aí a gente descobriu que, tipo, vamos ter uma Emerson criança agora. está a caminho. E aí bateu o desespero, né? Mas É. tudo certo, Eu graças lembro a que Deus. nesse dia eu já morava bem na Rua da Frecha ali. Uhum. Nossa, tranquilidade total, indo pro trabalho com minha bolsinha e tal. Olhei, nós sempre tava ali na frente, né? Fofocando e fumando cigarro. Sim. Aí fui lá, o Thiago conversando com o Rude, e o Rude tenso, assim, sabe? Tipo, aí. Completamente em choque. Aí eu lembro, acho que a gente nem deu bom dia, assim. O Thiago olhou pra minha cara e falou: O Rude vai ser pai. Eu, Aham. o quê? E o Rude duro, assim. sabe? Nossa, cara, foi um desafio. Eu não sabia se dava parabéns, se. Eu não sabia o que eu gostaria de ouvir também. Não, e foi nessa hora, cara. Foi nessa hora que, pelo menos pra mim, eu me emociono falando porque é um momento em que eu vejo, cara, o quanto as pessoas dependem dessa empresa, né? Uhum. E assim, não é só por mim, isso aqui, entendeu? Uhum. É por várias outras pessoas. O de tá aí e agora ele vai ser pai e tal. E, cara, ele vai ser um excelente pai e é aqui que ele vai ficar e a gente Seguimos vai fazer tentando. dele o melhor. E o Di, você fez, cara, tudo, né, cara? Você fez de tudo. E faz até hoje, O né? teu melhor, Sim. cara, você coloca o coração na agência, os clientes Demais. percebem que teu coração tá envolvido ali no negócio, cara. E eu acho que não tinha outro caminho na agência se você Tinha que não fosse chegar também Uhum. a ser sócio, né? Não sei se são todos que sabem, mas que o Dia é sócio da agência também, Sim. né? E a gente agora, nós três, viemos, seguimos construindo, né? A agência que ainda não está pronta e nunca vai Não, ficar Nunca nunca. pronta, estará. E nem a né? gente tá 100%. A gente não Uhum. é. Eu tava falando esses dias pra Kate, né? Desculpa te interromper. Não, que isso. Eu É... interrompi o Dia. Tudo Tá bem. bom, então Deixa estamos eu interromper quites. você. Falando pra Kate, assim, tipo, por mais que eu tenha aqui 10 anos de experiência, eu não sou uma pessoa pronta. Nunca vou ser uma pessoa pronta. O Guilherme não é uma pessoa pronta. O Rude não é uma pessoa pronta. A gente tá aqui pra aprender junto e pra ter essa visão uns sobre os outros que ninguém sabe de tudo. Tipo, você não pode ter essa visão sobre mim de que eu tenho sempre a resposta e que eu vou ter sempre a melhor solução, porque isso não é real. E eu também não quero passar essa imagem, né, de que eu sei tudo, eu tenho todas as respostas, porque eu não tenho. A resposta é tipo, a verdade é essa, eu não tenho, não quero ter esse lugar. E fui percebendo, assim, como integrar as equipes na construção de soluções tem sido cada vez mais importante. E aí eu fui repensando muito também como eu quero ser, que tipo de gestora que eu quero ser. Quando eu comecei a entender, tipo, cara, meu trabalho hoje é muito mais lidar com as pessoas do que atender cliente, por Uhum. exemplo. Tipo, Exatamente. preciso muito mais entender se tá todo mundo podendo fazer o melhor trabalho, se tá tudo certo, se eu posso ajudar com alguma coisa, do que de fato ir lá. Que atender cliente, eu faço isso muito bem, eu gosto, inclusive, de atender cliente até hoje, assim. Acho que o meu atendimento é sempre muito sincero, assim, tipo, sempre que eu vou atender um cliente, eu vou nessa intenção do tipo, cara, eu vou te ajudar independente do que você contratou ou do que, sabe assim, eu sempre tive essa mentalidade, inclusive acho que se não fosse o Guilherme nessa sociedade, eu já tinha falido a Fresh Lab, tentando trabalhar de graça. Mas sabe, essa boa vontade, assim, porque é isso, às vezes, De querer fazer dar o certo, nosso né? mercado Uhum. surge, tipo, tem muitas oportunidades que a gente tem que ver demais, assim. Por exemplo, a gente teve uma indicação do Alexandre Ivanchio pro Paulo, que é vice-diretor da FAI, alguma coisa assim, e ele chegou até mim pedindo um orçamento para fazer uma arte de uma aula que ele ia dar, assim, eu falei, que orçamento, o Uhum. que você precisa? Eu faço, pra você conhecer meu trabalho, sabe? E essa é uma postura que sempre me trouxe muitas oportunidades, sabe? Então, cara, isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui, vamos fazer, depois a gente vê aí se
vai cobrar mais, se não vai, sabe? E eu acho que isso cria muito valor para os clientes, porque eles estão vendo que a gente tá ali para resolver. Não tô aqui só para tirar pedido, para te cobrar mais porque eu sei fazer uma coisa, sabe? Ou só para ficar preso naquele escopo ali, você contratou isso, é só isso que vai ser feito, né? A gente sabe que o marketing digital, e eu costumo dizer isso muito para os leads, né? Que a gente conversa no comercial, que não é uma receita de bolo que a gente vai seguir que vai funcionar para o teu negócio. A gente precisa testar. Pessoas que têm estratégias que funcionam muito bem por anos e de repente param de funcionar, Não porque funciona mais. mudou a jornada, o público, né, é diferente, enfim. Sim. Então muita coisa muda, né? E a gente ser flexível nesse sentido, eu acho que é muito... Eu acho que isso é uma coisa que a gente enxergou no Rude também. Essa boa vontade, assim, tipo, cara, vamos fazer. Nossa, total. Vamos lá na Kiss gravar vídeo pro Se cliente, dane, porque vamos, vai bora. dar um conteúdo massa, entendeu? Isso, exatamente. E assim, acho que essas são atitudes que são sementes muito boas, assim, sabe? Que a gente tá vendo a oportunidade de criar relacionamento com os clientes, de aprender mais aquilo que a gente faz. Que, querendo ou não, a gente também aprende, né? Quando a gente Todos os dias. quer ir além do que foi combinado. Tipo, cara, às vezes a gente... vou fazer isso aqui, não vou te cobrar porque eu nem sou especialista, mas eu consigo resolver isso aqui pra você. Então, eu acho que essa é uma postura também que trouxe muita oportunidade, trouxe muitas boas relações, assim, que é esse negócio, tipo assim, cara, eu vou deixar a Jéssica como admin da minha página, porque se um dia eu precisar, eu sei que eu vou falar com ela e tá tudo certo, sabe? Eu gosto de criar essa linha com os clientes, que é quando a gente encerra projetos também, é tipo, eu vou lá, o cliente tá lá na porta saindo, eu vou lá e falo, ó, se precisar de qualquer coisa, vem atrás de mim que eu te ajudo, eu ensino quem vai ficar no meu lugar, eu passo informação, conte comigo, sabe? Isso faz muita diferença, que é uma coisa que a gente vê que nas outras agências não acontece, né? Faz diferença, mas sempre tem um limiar também, né? Demais! E eu também sempre tive que intervir em alguns casos junto com vocês, porque às vezes vocês querem realmente fazer de tudo, mas, vamos dizer assim, não são todas as pessoas que Não são. merecem, vamos dizer assim. Às vezes tem pessoas que sabem que você está ali oferecendo isso e elas vão tirar o máximo proveito possível, né? Então, a gente precisa encaixar isso no modelo, mantendo o lucro da agência, porque a gente precisa se sustentar e tal. Então, encontrar um equilíbrio nisso é fundamental, né? Então, assim, não é também aquela agência que encontra pelo em ovo toda hora para fazer o cliente pagar mais e mais coisas, entendeu? Nunca foi a nossa intenção, né? Mas realmente quando a gente identifica que tem alguma outra linha, às vezes a Jéssica, quando eu recebo um cliente falando, Guilherme, a Jéssica conversou comigo e mudou todo o escopo da campanha e tal. Aí, cara, eu olho e falo, eu vejo, e ele veio falar comigo e falei, cara, fique feliz com essa notícia, cara. Porque ela se envolveu, ela viu o que não está funcionando, ela tirou, ela mudou o escopo, porque agora ela acredita que isso aqui vai dar certo. Fique feliz que ela entrou e mexeu nisso. Porque a gente estimou o escopo errado no início da campanha? Não. Porque a gente agora tem volume de dados. Sim. E a gente sabe, né? experiência, o que funcionou, teste AB. Gente, marketing digital é teste AB. Os gurus que tem uma fórmula mágica, que é só fazer aquela postagem daquele jeito, com aquela copy brilhantinha, e vai explodir, você vai bombar. Cara, isso pode acontecer? Pode. Você pode virar um jogador de futebol que ganha 1 milhão por mês? Você pode também, entendeu? Mas assim, é 1 em 1 milhão. É difícil vender os 6 em 7, 9 em 5, sei lá, o tanto de número que tem. Eu não duvido disso. Claro que isso acontece. Mas, meu, é raro. É raro. Para de vender isso como se fosse uma regra aí que a galera acha... a exceção, exatamente. A galera acha que, eu vou contratar marketing e é isso aqui que eu vou receber. Eu vou botar 2 mil e eu vou receber 180 mil reais em uma semana. Assim, isso não existe, gente. E nós nunca vamos vender esse tipo de serviço lá. Assim como, e eu digo para os clientes, quando você vai contratar um advogado, é impossível você contratar um advogado que te garanta que ele vai ganhar uma determinada causa. Porque são muitas variáveis. E se ele falar isso, ele é picareta. Se ele falar nisso, ele está mentindo, entendeu? Então, assim, ninguém pode garantir 100%. Assim como no marketing. Mas você vai contratar um advogado, de certa forma, vai ser um tiro no escuro. Você vai conversar com vários advogados e você vai ter que dar um tiro. Acreditar em alguém. Só que... Eu só vou no banheiro. Não. Então tá e uma cervejinha, por favor.
Vai lá, vai lá. Então, assim, assim como contratar, né, contratar uma agência de marketing, assim como contratar um advogado, é um, Ai, amiga, obrigada. Ai, você é um anjo. é um tiro no escuro. E Sim. assim, você vai contratar. Deixa eu voltar o Uhum, raciocínio de novo. uhum. É, assim como contratar uma agência de marketing, contratar um advogado é um tiro no escuro. Você vai conversar com várias agências, vai conversar com vários profissionais e você vai decidir seguir com aquele que demonstra que tem capacidade, né, experiência e que vai fazer todo o possível para trazer o máximo, o melhor resultado possível para o teu negócio. É isso. É Agora, isso. trazer milagre, que vai fazer milagre pelo teu negócio, cara, eu vejo às Complicado. vezes agências prometendo ações virais. Ah, eu sou uma agência que faço marketing viral. Uhum. Cara, como é que você pode vender marketing viral? Como é que você pode garantir que você sabe o que Sim. viraliza, meu? É muito É uma arriscado. forma que não existe o que viraliza. Às Uhum. vezes você tem a nossa influenciadora, TikToker aqui, Jéssica. A Jéssica, gente, vocês não sabem, mas a Jéssica, às vezes ela faz umas publicações aleatórias no TikTok e bate milhões de visualizações. É. E assim, se eu te perguntar, Jé, faz aí a fórmula que faz bater agora 1 milhão. Faz uma publicação agora aí que bata 1 Que milhão. faça 1 milhão. Você Não, consegue? não, Porque não. não E se eu existe, tentar, cara. eu não vou conseguir, Você entendeu? pode vender ações com potencial viral. Fala assim, É. eu tenho potencial viral. Ah, e por que você tem potencial viral? Bom, porque eu estudo e eu tenho aqui 50 cases que viralizaram e eu consigo identificar que nesse aqui viralizou porque foi determinado horário, esse aqui foi porque foi nesse contexto, esse aqui foi porque foi Por tal causa brincadeira, tal trend. foi tal Aham. trend, tá. Beleza, eu tenho todos esses dados, então assim, eu acredito que eu consigo desenvolver algo com potencial viral para você. Vai viralizar? I don't know. Não Não sei. sabemos. Entendeu? Então, assim, se é esse caminho que você quer fazer, o que todo mundo quer viralizar, gente. Hoje em Pô, dia, quem sim. não quer botar lá R$ 15 e viralizar e vender milhões? Todo mundo Uhum. quer isso, gente, E mas. isso acontece, assim, tipo, hoje em dia, acho que mais do que antigamente, né? Tipo, depois do TikTok, assim, essa questão da viralização virou realmente um produto, assim. Isso é a mesma Uhum. coisa quando a gente ouve cliente que chega falando: ah, contratei tal agência que me prometeu ter o primeiro lugar orgânico do Google, assim, tipo, cara, quem é que tá vendendo isso, assim, pelo amor de Deus, como é que vocês estão dormindo de noite? Porque também é algo que e assim, vários clientes nos contrataram já falando essa questão do orgânico, né? Ó, eu contratei vocês porque eu vejo que vocês estão bem posicionados e eu entendo que se vocês sabem fazer isso para vocês, vocês vão fazer isso para mim. Então, essa construção de confiança, a gente ser muito transparente com o cliente é mais confiável do que a gente chegar para ele prometendo mundos e fundos e falando, a gente fazemos e acontecemos, sendo que a gente não sabe. Aí, dali 5 meses, o cliente está frustrado, a equipe está frustrada, a agência está frustrada e cada um vai para o seu lado e aquela é uma relação que não valeu o tempo de todo mundo, assim. Eu acho que isso é Sim. muito triste, o pessoal chegar no final de uma parceria e falar, cara, perdi tempo, perdi grana e não evolui em nada, não aprendi nada, não tem nada. Então, O nosso manifesto, né, já, e algo que eu acho importante reforçar, que é algo que eu sempre falei para todos vocês lá na agência, né, desde que a agência existe, que qual é o nosso papel social na agência? Né? A gente tem uma responsabilidade social grande. A gente atende pequenas, médias, grandes empresas. A maior parte são pequenas e médias. E dentro das pequenas, cara, a gente recebe clientes ali que trabalharam por anos, cara, fazendo o que não gostavam, finalmente conseguiram juntar todas as suas economias para montar uma startup e finalmente eles vão empreender. Eles têm, até esse exemplo não é muito bom, mas eles têm uma bala na agulha, né? E eles uhum, precisam acertar um elefante. E, cara, é, qual é o nosso papel nisso, né? E eu vejo aí, cara, no mercado, uma galera que não tá nem aí, cara. Sabe, se essa pessoa vai dar certo ou não, que se Uhum. exploda, que se dane. É, cara, eu sei a responsabilidade que a gente tem com cada cliente que entra dentro da agência e a gente quer muito que ele prospere e que ele tenha resultado através do nosso trabalho, né? Então, a gente sempre teve essa linha ética, assim, de
se eu não acredito que eu vou conseguir te ajudar, eu nem vou te Melhor atender. nem atender. Exatamente. Eu não Perfeito. quero uma pessoa frustrada aqui na agência, porque às vezes a expectativa do cliente também não está correta. Uhum. A gente, cada Às vezes cliente, ele não tá pronto para contratar uma agência. né? cada cliente vem com uma bagagem diferente. Exatamente. Então, qual é a bagagem que a determinada pessoa, por exemplo, ela identifica que ela vai empreender, sei lá, ela vai montar, começou uma loja de carro agora, por exemplo. Não, agora não. Obrigado. Você não quer nada, né? Não, só cerveja tá bom. Então, cada cliente vem com uma bagagem. E às vezes, nesse contexto, ela viu um guru lá falando que determinada ação pode fazer e vai dar certo, não sei o que, daí ele já chega na agência esperando por isso. Ó, eu quero uma agência que faça esse milagre aqui. Então, cara, se a gente acredita que a expectativa dele tá real, olha, com R$500 por mês, eu acho que você não vai conseguir vender 2 milhões em carro por mês, tá? Então, a gente precisa trazer isso para uma realidade e estipular metas de crescimento. Beleza, vamos chegar lá nos 2 milhões. Mas a gente precisa Passo a passo. criar um caminho, né? Uhum. E acho que o papel de mostrar para o cliente qual é esse caminho é fundamental também, que é um diferencial nosso, né? Que as empresas não fazem, as outras Exatamente. agências. Então, ó, eu Deixa o tenho cliente no R$500 para escuro. investir. Então, pô, vamos por esse caminho aqui que a gente consegue aproveitar esse orçamento teu aí, para que lá no futuro a gente consiga chegar nessa meta, né? Vamos testar, né? Vamos Exatamente. trabalhar com um volume menor. A Gé e o Di fazem muito disso, né? De recomendar que o cliente comece com um investimento menor no início. Porque é difícil falar isso, mas a gente vai queimar esse dinheiro, tá? A gente vai queimar esse dinheiro fazendo teste. Exatamente. Né? Mas vamos testar com um volume pequeno e à medida que a gente tem um retorno, olha, fizemos é quase como uma metodologia científica, né? Uhum. A gente estuda, faz um planejamento, elabora, formula hipóteses que nós acreditamos que vai dar resultado, não garantimos, é teste AB, e rodamos. E daí a gente fica que teve a B, C, D e E. Dessas 5, a estratégia C mostrou um desempenho melhor. Uhum. Vamos colocar uma grana a mais ali. A cada R$1 que está sendo investido ali, você está tendo 15, R$20 de retorno. Beleza, então podemos colocar mais dinheiro naquela estratégia, né? Exatamente. Sim. Gente, agora vamos falar de histórias com clientes. Histórias engraçadas. Histórias boas, Histórias boas com ruins. clientes. Histórias boas. Qual foi o cliente mais emblemático, já que você atendeu até hoje? Emblemático é um termo forte, né? Eu tenho... Sem citar nomes. sem citar nomes, olha o processinho. Cara, eu... Assim, não só de clientes emblemáticos, mas eu tenho alguns momentos, assim, que ficaram gravados na minha memória de Fresh Lab. Eu lembro que quando eu era ainda estagiária, eu acho, ou acho que era assistente do João, acho que eu estava contratada já. Era um dia bem tenso, assim, na agência, tipo... Eu lembro que eu cheguei, o pessoal tava estressado, assim. E a gente tinha uma reunião na Band, que o João não pôde ir. E eu fui no lugar dele. Que era uma reunião que eu não sabia nada, que eu não... E você chegou pra mim e falou, você pode ir comigo? Eu falei, lógico. Porra, me dê. E daí, assim, eu ia falar que eu tava arrumada, mas na época a gente se arrumava todo dia pra ir pro trabalho. Então, eu lembro que foi isso, assim, eu cheguei e daí soube dessa reunião, e era uma reunião na Band, e daí foi eu e você, e a gente chegou lá e super conversou sobre marketing, eu nem lembro o que era o projeto, assim, mas eu lembro que esse foi um dos primeiros desafios, assim, que, tipo... Eu fiquei muito empolgada de você ter me chamado para ir no lugar do João, assim, eu falei, nossa, eu tô ó, arrebentando aqui nessa agência. Mas eu acho que esses momentos, assim, de desafio, sabe, me traz muitas lembranças positivas, assim, dessa confiança que você foi depositando no meu trabalho, assim, e confiando que, tipo... Não, eu vou levar essa louca aqui lá junto e vai dar tudo certo, sabe? Então, isso é uma lembrança muito boa que eu tenho. A lembrança quando a gente trocou de sala, quando a gente foi da salinha menor para a sala maior, porque a gente estava com uma Nossa, foi equipe muito que não legal, cabia mais. E eu lembro, olha que louco, eu lembro que na época, lá no Infinity a gente ia academia, né? Podia entrar lá na academia com o cartãozinho. E eu ia mais cedo para ir para academia. E a bike que eu treinava
eu olhava pra casa assim, dava direto na sala que a gente alugou. E eu fiquei, acho que uns 2 meses treinando, olhando pra aquela sala, assim, ó. Tipo, cara, a gente vai trabalhar nessa sala. Antes de escolher, assim, daí, juro por Deus, cara. E era isso, assim, da nossa sala da Fresh também dava pra ver a academia. E eu fiquei, acho que uns 2 meses ali, namorando aquela sala e imaginando a gente ali. E o negócio foi acontecendo. Então, isso é algo que eu vejo que foi muito especial pra mim, assim, sabe? Ver essas coisas acontecendo. Eu gostei muito da maioria dos projetos que a gente trabalhou, e eu gosto muito de trabalhar em agência porque a gente trabalha com muitas empresas diferentes. Então, acho que pra mim isso sempre foi muito significativo, assim, não ficar tendo que pensar só para um segmento, só para uma empresa. Sempre falo isso, né? Nossa, se eu fosse trabalhar eu sozinha no marketing de uma empresa só, não sei se eu ia durar 10 anos. Porque o fato de eu durar 10 anos é eu poder fazer muitas coisas diferentes e atender muitas empresas diferentes. Isso faz muito parte do meu estilo de trabalho. E isso também é uma coisa que eu descobri ao longo dos anos. Momento icônico para mim da Fresh Lab. Quando a cliente imprimiu o site. Nós tivemos uma cliente que Cara, mas ó, juro por Deus. ela trouxe impresso. Ela preferia, trouxe impresso o site. eu preferia que os clientes fizessem isso, porque o capricho que ela teve Não, pra mas fazer é. aquilo. Gente, sabe de aqueles livros, Meu, ela aqueles fez- livros infantil assim que se Uhum. abre e Pop. vem um castelo assim? ela imprimiu um site e o site assim, ela Meu, trouxe ela fez e o daí drop, o slide puxava ela assim. fez o drop down, ela fez o slide, tá ligado? Ó, Meu isso aqui eu quero que faça aqui. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, essa Eu- mulher eu- tem que fazer Não, site. é sério. Eu lembro a cara da Yasmin, lembra? Da Yasmin olhando para aquele negócio impresso assim. Inacreditável. Mas olha, isso foi pra mim Acho que inesquecível. uma assim. semana depois a Yasmin pediu pra sair. Chega, pra mim já deu. Não, mas assim, isso pra mim foi um nível de capricho, assim, tipo, cara, quanto tempo você levou pra fazer isso, assim? E eu acho que é tão engraçado quando a gente Ela fez quase uma maquete do site, né? tem esse relacionamento com pessoas que são, tipo, isso é totalmente analógico, tá ligado? Essa pessoa não consegue pensar Uhum. se não for num papel, num negócio 3D, tipo, na tela ela não consegue indicar que aqui tem que fazer isso, sabe? Foi sensacional, pra Teve mim uma isso é muito situação bom. de um cliente, não, obviamente não vou citar o nome, mas é uma Se quem for você, você sabe que é você. era uma faculdade. A gente desenvolveu o site deles. E o dono da faculdade, depois do site pronto, publicado, me ligou. E me ligou brabo, assim, né? Ô, Guilherme, o que tá acontecendo aí, cara? Vocês colocaram um monte de foto de mulher pelada no nosso site e tal, cara. Ô, Olha, isso, né, estraga a imagem. Claro que estraga a Óbvio. imagem, né? nossa, será? Isso estraga a imagem da nossa reputação e tal. Eu falei, mas peraí, Calma aí, cara. como isso, meu? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo aí? Daí ele... Não, olha só, Guilherme, eu quero que você venha aqui, cara, porque a gente precisa... não dá, isso que vocês fizeram é inadmissível, cara, vem aqui que eu quero que você resolva isso aqui agora. E eu fui. Vai lá, o Guilherme Boa. Fui lá e fui no computador dele. Falei, ó, engraçado, eu tô aqui no meu computador agora, não tá aparecendo foto das mulheres peladas. Eu, como assim? Aonde que você viu isso a primeira vez? Ah, foi no computador do secretário ali. Falei, quando que tá aparecendo essas imagens? Então, quando eu entro aqui, ó, pra editar o site, eu quero subir mais uma imagem pro slideshow, eu clico aqui em subir imagem, ele abre uma pasta cheia de foto de mulher pelada. Ah, meu Deus. Tcharam! Falei, Descobriu então, o a teu pólvora. secretário tá fazendo hora Hora extra ali. Ai, Jesus amado. Gente, que É. constrangimento. E daí, Eu lembrei de uma outra história também muito eu devia ter boa. cobrado, tipo, Com certeza. porque... Só pelo constrangimento. Uhum. Mas aí ter essa história na minha vida, Já eu paga, acho né? que é legal, tá pago. É bom ter essa história. A gente teve um caso também da cliente que ligou muito braba pro Tauã. Cara, esse dia, o Tauã deitou no chão, assim, ó, com o telefone, escutando a cliente, porque, cara, juro por Deus, a cliente estava muito braba, porque ela queria que o site dela fosse publicado naquele dia, porque no outro dia ia mudar a lua, e ela queria publicar o site dela na lua cheia. E o Tauã, tá bom.
Tá bom. Aí desligou o telefone e continuou deitado, assim. O Tauan mora em Portugal hoje, ele deve ter tanta saudade desse tempo, né? Acho que ele vai gostar desse episódio, se ele assistir, né? Um beijo. Inclusive, ele tá quase sendo pai É, Olha também. aí, né, o Tauan. Meu Deus. excelente. E você, histórias, lembranças? Cara, eu tava, O enquanto eu dia tava que a gente pensando... não conseguiu fazer a live do Senai lá, que, Nossa, meu... cara, puta, esse dia aí eu fiquei em choque. A gente ia participar de uma live no canal do Senai Play. Era eu, você e a Laís só, né? Acho que sim. E aí, porra, testamos um dia antes ali, tudo Tudo funcionando, tesão. Porra, essa live vai ser massa. Ao vivo é É. sempre... Ai, E aí, porra, testamos ali. Eu lembro que eu acordei cedo, um pouco mais cedo ainda. Testei tudo de novo. Transmissão ok. Porra, filé. Chegou a hora de transmitir o negócio, eu não ia, cara. Não. Aí Não começa sei a o que sentir deu na minha conexão, que eu tava transmitindo lá de casa ainda. E o negócio não foi. E daí, pô, a E gente galera começando a esperando entrar. e comentando ali e tal. Eu falei, nossa, cara, fodeu tudo, né? Meu Deus. E aí eu lembro que a gente tentou entrar num outro link, né? Que a gente mandou um outro link ainda ali Foi. no chat. Não deu Não também. rolou também. Não e era pra ser. Não era pra ser, é. E aí eu sei que não rolou a live. Não rolou, né? Não, a gente teve Não que rolou, marcar para outro a gente dia. marcou. Daí o outro dia todo mundo tenso, assim, meu, não vai Aham. funcionar. Aí funcionou. Daí deu certo, mas, putz, esse dia foi um... Que eu medo. suei, cara. Muito. Eu lembrei do chá de fralda De do bebê. dia. Esse com certeza é o momento mais icônico meu na Fresh. É verdade, te A Gé enganei. me chamou, né, preciso conversar com você, ver uns Vou te ensinar umas negocinhos. coisas, vem aqui. Pegou um caderninho lá e tal e fomos, descemos no café ali, né. E aí, pô, a gente Só conversando, enrolação. a Gé anotando, acho que nem tava anotando nada, né, Eu tava inventando. fazendo rabiscos. Desenhando o gatinho no É. caderno. Aí, pô, subimos lá e, cara, porra, muito massa. Muitas Eu fraldas. cheguei a chorar aquele dia. Ai, foi muito emocionante Foi mesmo. muito emocionante. Muitas fraldas que usei não, né? O Hermes Ah, usou. bom. Mas, cara, porra, foi uma adianta aquelas fraldinhas lá. Massa. Foi muito A bom. gente conseguiu um crédito na loja de um cliente também, né? A gente fez permuta, né? Foi legal. Sim. Foi. É o armarinho que ele tem até hoje. A gente É? comprou um armário lá. Que bonitinho. Mamãe. Mama Neném, né? Mama Neném. É. Nossa, eles eram grandes, né? De Sim. muitas Sim, coisas, muito feira e bom, tudo, muito né? bom. A história deles é muito legal. Eles começaram Sim. com uma almofada de amamentação Uhum. e cresceram. E hoje o carro-chefe deles é participar de feira de gestante, né? Uhum. E nessas feiras eles vendem muito. Top. E as feiras rodam, sei lá, acho que é uma feira por mês em cada estado, assim. Então Muita coisa. Deixa eu ver, não tem mais horas aqui? são... Meu relógio são Nós temos 10 minutos 5 ainda. para 5 já. 5x5. Eu queria só fazer um gancho sobre isso que você falou, que às vezes a gente se doa muito para um cliente e o cliente às vezes não reconhece ou não enxerga o mesmo valor que a gente enxerga naquilo que a gente está fazendo e tal. Isso é uma coisa que realmente, no momento que a gente está vivendo, assim, dá um ressentimento, assim, tipo, putz, cara, que ingratidão, sabe, assim, tipo, dá aquela frustração, mas eu também aprendi que nem sempre a gente colhe na vida da pessoa que a gente semeou, tá ligado? Tipo, às vezes você semeou uma coisa na vida de um cliente, você não colhe naquele cliente, mas você colhe num outro que é um cliente top, que tem uma relação massa, sabe esses clientes bons, assim, que a gente vem tendo ao longo dos anos, assim, eu vejo muito que é fruto desse trabalho, assim, tipo, cara, eu vou fazer o meu melhor, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não entenda a importância disso aqui que eu tô fazendo, beleza, vai vir outro cliente que vai entender, que vai valorizar e que vai valer esse esforço, sabe? E isso é uma coisa que tem acontecido, assim, a gente vê que... E isso ainda mais porque o nosso mercado também foi se loqueando também nos últimos anos, né? Tipo, marketing digital em si, eu acho que é um dos mercados que mais teve mudança nos últimos anos, assim, e mais concorrentes, e loucura, e gente prometendo mil coisas. E aí, isso é uma coisa que eu escrevi no meu LinkedIn esses dias. Por que que os clientes chegam na agência tão traumatizados? Porque nas outras agências não existe uma estratégia de cuidado das pessoas que estão cuidando dos clientes. Então, assim, não adianta você querer que a equipe super performe bem se tá todo mundo Cara, lá... isso faz total diferença. Sem dormir, sem
sabe, tipo, odiando o trabalho, odiando os colegas, odiando estar ali, não tem como uma equipe assim dar resultado para ninguém. Então, acho que esse foi um ponto de virada pra gente também. Tipo, cara, a gente tem que cuidar das pessoas que cuidam dos nossos clientes. Se não tiver isso, a gente vai ser igual aos outros. É. Que é isso, assim, gestão que não amadurece em termos de liderança mesmo, de não saber como fazer o grupo contribuir, não saber como fazer um grupo colaborar. Essa toxicidade de gestor, sabe? Ah, eu mando e você obedece, uma mentalidade que está ainda dentro de muitas agências, por mais que seja um ramo moderninho, assim, um Isso a gente segmento praticamente moderninho. baniu na agência, né? Não tem, né? Não tem. temos, e assim, é algo que é o que a gente falou de cultura, né? Que eu acho que a gente podia fazer um episódio Só só para sobre falar isso. sobre Aham. cultura. Porque é isso, tipo, cara, cultura é dia a dia, sabe? Cultura, para mim, é esse aprendizado, assim, tipo, esses dias eu tava conversando com a minha mãe que todo mundo na Fresh Lab tem um bom jeito de trabalhar. Tipo, a gente. E mesmo que alguém venha com um jeito mais agressivo ou um jeito diferente de trabalhar, que vem de outros lugares, porque às vezes a pessoa vem tão traumatizada também de um gestor anterior, que ela chega na Fresh, tipo, apreensivo, na defensiva de tudo. Então, até você tirar a preocupação daquela pessoa de que ela vai poder trabalhar tranquila, que ela não precisa se defender da gente, também já é uma boa caminhada. Mas, assim, voltando a essa linha de raciocínio, fazer com que as pessoas queiram trabalhar na Fresh Lab e queiram atender os nossos clientes é o que faz diferença. É a gente enxergar que nós somos um grupo de profissionais. Não é porque eu tenho mais tempo de agência que eu sempre tenho as melhores ideias. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa que está ali há uma semana chega e dá uma ideia foda. Uhum. Pelo E contrário. eu tenho que, tipo, ter a maturidade de pegar aquilo e falar, cara, que massa que você trouxe isso, Exato. sabe? Essa pessoa que tem uma fórmula e acha que aquilo ali ela já sabe tudo, cara, essa pessoa, o mercado vai acabar com ela Uhum. rapidinho. Sim. Porque o mundo hoje, e a gente já sabe isso, né? Há muito tempo, não é do mais forte, é quem se adapta melhor. Né? Exato. E adaptação é isso, é você estar sempre aberto a ouvir. Pessoa, entrou um colaborador novo, ele trabalhou em outra agência. Cara, senta, escuta, veja como é que era o trabalho, como é que era o teu Uhum. trabalho lá. Como é que vocês reagiam quando acontecia isso? E é legal, porque aí você compara isso com o teu modelo hoje. Uhum. E testa se o teu modelo bota ele à prova. Sim. Né? Eu Exatamente. acho que o meu modelo é o melhor e o melhor vai ser sempre assim. Cara, não, eu vou escutar o teu. Ó, quando o cliente pede um ajuste para fazer no site, como que você faz? Você faz na hora? Uhum. E os outros projetos que estão em dia? Uhum. Né? Você vai parar todos eles? Não. A gente pede um intervalo de 2 dias para fazer. Beleza, 2 dias melhor. A gente estava pedindo intervalo de 5, e acho que 5 é muito tempo e o cliente fica muito Uhum. agoniado. Então a gente vai Vai ajustando sempre e adaptando, mas ter Uhum. essa característica, né, de não é eu sei tudo, é, Humildade é o nome disso. exatamente. E até você estava falando sobre o ambiente, né, das agências. Cara, nenhuma empresa vai querer ser atendida por alguém que tem raiva dessa empresa, sabe? E é muito isso que acontece muitas vezes, né? Tipo, um ambiente tóxico ali cria esse ódio, às vezes. Tipo, cara, não Ranço. odeio atender esse cliente, mas eu tenho que atender porque sou obrigado, entendeu? E esse é Uhum. um tema, gente, assim, que é o tema mais importante, sem dúvida nenhuma, assim, é o que permeia a nossa cabeça, né? E a gente está sempre discutindo sobre o que fazer para continuar nessa pegada que estamos de crescer de maneira saudável, né? A gente sabe o quão difícil é crescer de forma saudável. A gente, como todas as empresas, né? Às vezes a gente acerta, às vezes não, né? E a gente passou por um momento um pouco difícil, né? De querer crescer rápido demais. Uhum. E isso é como aquele lance dos pratos, né? São muitos pratos que você tem que rodar. Para você crescer e ter um volume tão grande de clientes entrando assim, você tem que ter uma equipe preparada para atender todas essas pessoas, né? Então, assim, Sim. hoje a gente tem essa mentalidade que para a gente construir esse crescimento, é melhor que a gente cresça 5% ao mês, né, para chegar num final de ano aí e ter um volume de crescimento equivalente ao de querer, sei lá, equivalente não, mas a gente quer triplicar de tamanho nesse ano. Cara, desculpa, não dá. A energia necessária para a gente conseguir triplicar de tamanho esse ano, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito para todos os pratos ficarem rodando bonitinho. É. Né? Então, a gente vai precisar
E foi nesse momento, né, em que a gente tentou crescer rápido demais que a gente parou, que a gente começou a analisar modelos de agências que escalaram, né? Tem várias agências que escalaram e são unicórnios hoje, movimentam milhões. Cara, mas você para olhar o Reclame Aqui O deles, Glassdoor o Glassdoor deles, Uhum. meu Deus do céu, e aquelas planilhas que rodam, de agência. Tem né? um mundo obscuro aí. O mundo mundo obscuro da galera obscuro. falando, né, sobre o trabalho nas agências Sim. e tal. Então, assim, a gente tem tudo isso em contexto, sabe? O que a gente quer? É só botar dinheiro no nosso bolso e ficar rico? Não. A gente quer. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer ganhar dinheiro sabendo que as pessoas que trabalham com a gente admiram o nosso trabalho, sabendo que o nosso cliente gosta do que a gente faz e está feliz E também tá ganhando dinheiro. e também está ganhando dinheiro, exatamente. Então, assim, Uhum. manter isso em equilíbrio, né? A gente é fundamental. E daí crescer saudável é isso. É ter uma equipe, primeiro, capacitada para atender aquele cliente, com capacidade emocional para atender aquele cliente, né? Então, Sim. seguimos assim. Você pega até a própria rotatividade de pessoas, né, que acabam passando pelas outras agências também, e isso Sim. impacta diretamente no Demais. próprio cliente, né? Uhum, eu tava falando com minha mãe essa semana, tipo, se eu tenho uma pessoa que tá no atendimento, dali 3 meses é outro, dali outra, 3 meses é outro, exatamente. cara, você já queimou a Experiência do cara da cliente foi pro empresa caralho. já. Tipo, você Uhum. tá dando na cara, você tá deixando na cara que não tem uma boa gestão nessa empresa, que ninguém aguenta trabalhar aí mais de 3 meses. Então, que empresa vai ter resultado, tipo, Uhum. contratando uma agência que não consegue manter as pessoas, não consegue fazer as pessoas se envolverem com o trabalho, não dão condições mínimas para as pessoas trabalharem com criatividade. Então, acho que isso é uma coisa também que a maioria dos gestores ainda não entende, que é o que a gente estava falando. Cara, se você fizer a tua equipe odiar o cliente, lascou-se. Você não vai conseguir Uhum. entregar nada para ele. Tudo que essa equipe fizer não vai ser o melhor. Você usou outra palavra para descrever isso. Pegar bode. Pega bode, Pegar a equipe bode. pega bode, sabe? Uhum. Tipo, isso aqui de novo, vai, faz aí logo, manda aqui, tipo. E isso acontece por quê? Porque a gente, primeiro, porque nós somos seres emocionais, então a nossa emoção está envolvida em tudo que a gente faz. E segundo, se eu, como gestora, não tenho a capacidade de chegar para minha equipe e apresentar um projeto que faça eles terem vontade de colocar as habilidades deles nesses projetos, eu não tô gerenciando nada. Tipo, eu tô só passando pedido. É criar condições para as pessoas trabalharem bem. Para darem o Uhum. melhor delas, com certeza. E assim, eu acho que isso tem muito a ver, acho que esse é até um bom ponto para a gente encerrar, não sei se está no momento já, Tá. que é isso que a gente fala de crescer junto. Cara, a gente fala isso naturalmente, assim, ó, no nosso dia a dia, para vender, para manter, para se despedir de cliente, falar, cara, Tanto que a gente nem nós sabe dizer quem foi que criou esse slogan na agência, porque porque veio assim. é algo natural, assim, tipo, eu lembro que quando a gente estava pensando no slogan, o Gui falou isso, assim, cara, eu queria uma coisa que, tipo, fizesse o cliente entender que a gente quer ficar parceiro dele muitos anos, sabe? Tipo, que a gente quer ir junto e conquistando com ele. Então, essa para mim, eu acho que é a fórmula, digamos assim, é o jeito mais assertivo da gente fechar as parcerias, não só com as empresas, mas com a nossa galera também, sabe? Exatamente. Tipo, aqui na Fresh Lab a gente quer crescer junto, sabe? É. A gente quer que Não só com os clientes, não mas... só com os clientes, que eu acho que é isso que muitas vezes não existe em outros lugares, que é o que eu falei, né? Como eu só tô na Fresh, eu não sei como é em outros lugares, eu só ouço falar. Mas, assim, isso da empresa querer crescer a qualquer custo em cima da equipe, a equipe não vê melhoria nenhuma no dia a dia com a empresa crescendo, estão lá todos sócios enchendo o bolso de dinheiro, e nós estamos aqui sem dormir, comendo pizza, tomando cerveja. E sabe? dormindo na agência. E dormindo na agência. Então, ninguém vai querer trabalhar assim, ninguém vai querer um ambiente assim. E as empresas que estão com esse estilo de trabalho, que tem esse tipo de ambiente, é só uma questão de tempo até o profissional sair dali. A partir do momento que ele achar um lugar que seja minimamente mais digno, humano, e eu não cumpro nem aviso, nem nada. Amanhã eu tô fora, E sabe não é assim? nenhuma, tipo, o mercado ele evolui, mas, cara, a gente tá num momento que as pessoas estão numa outra vibe, que elas Com não aceitam certeza. mais qualquer coisa pra Com ficar entre certeza. elas. Não, e empresas que transformam a exceção em regra, né? Então, assim, Uhum. eventualmente rola um BO, rola um atraso e rola momentos que a gente tem que estender o Se horário unir e pra trabalhar até resolver. mais tarde para fazer uma entrega. Mas é uma exceção, cara. Pois é. E daí tem empresas que trabalham com isso e veem que
através disso, eles podem aumentar exponencialmente o lucro deles, e muitas Uhum. agências de publicidade trabalham assim. Uhum. E é aquela galera que faz sempre, sempre. O normal deles. Meu, eu já vi. Eu tenho um amigo meu que, cara, ele não mora mais aqui no Brasil também, tá trabalhando em outra área lá nos Estados Unidos, mas, cara, é insano, assim, eram 400 peças que eles entregavam por dia em Meu duas Deus, pessoas, cara. É Em louco. duas É pessoas. loucura. Então, assim, para receber R$ 500 a mais que ele receberia em outro lugar. Que é o que a Uhum. gente ouve hoje, gestor de tráfego cuidando de 80 clientes. É. É, Ah, cara, por que será que é tão barato, tão mais barato essa... desculpa, cara, defina cuidar. O que é O cuidar? que que é Você cuidar? 80 clientes Exato. dá tempo de você ler. Nem lembrar de cada um, sabe, Uhum. assim? Não Eu tem acho como, que... desculpa, cara. E Não. assim, eu vejo que os nossos melhores clientes hoje, eles enxergam isso. Eles enxergam a equipe que tá por trás das entregas. Não é só o meu rostinho, não é só o rostinho do Guilherme. Tipo, cara, eu quero falar com quem vai fazer. Eu quero ver quem é que tá envolvido no meu projeto. Porque começa a entender, sabe? Tipo, como é que eu vou confiar que eu tô contratando um profissional qualificado, que não estão dando todo o marketing da minha empresa na mão de um estagiário para só fazer as coisinhas aqui, dar Um o cheque, adolescente lá que tá aprendendo que tá agora. aprendendo agora. Sabe, assim, tudo bem, essa pessoa que tá aprendendo precisa atender projetos no nível de aprendizagem dela. Não dá para você contratar uma agência e ter lá um time de 10 estagiários, nada contra os estagiários, mas um time de 10 estagiários para atender empresas que são grandes, que têm uma estrutura de digital que precisa de atenção, precisa de estratégia. E aí, é isso que eu fico pensando, assim, tipo, essas empresas que buscam um orçamento e tal, tipo, cara, você tem que fazer essa conta. Por que isso aqui é tão mais barato do que os outros? Não tem Ah, almoço grátis, sabe? Assim, tipo, exatamente. é a mesma coisa. Eu sempre penso isso no delivery. Uhum. Vou lá pedir um negócio que tá muito barato. Falo, cara, que catupiry que é esse que vocês estão colocando? É, Onde vocês compraram essa calabresa que vocês estão vendendo? Porque para não você ter existe. lucro em cima disso, tem que ser muito barato, que é Exatamente. essa lógica da empresa, é a mesma coisa da agência. Como é que você tá me cobrando R$ 800 para fazer tudo isso? Quem será que vai fazer isso? Eu já vi uma vez um anúncio aí de um concorrente que fala, né? 6 profissionais pelo preço de um. Meu Deus, quem são esses profissionais, tá ligado? Que estão 6 pelo preço de um, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para esse lugar. E eu vejo a gente acertando muito em ter essa estratégia de cuidado da galera mesmo, sabe? Que isso é a forma mais... É o jeito mais seguro que a gente tem de continuar oferecendo o nosso serviço e de garantir que a gente vai conseguir entregar o que vocês estão vendendo lá no comercial, o que a gente está vendendo no planejamento, sabe? Tipo, deixar todo mundo alinhado naquilo que a gente pode entregar. Então, eu tenho sido muito feliz na minha... Tô terminando já meu discurso aqui. Tenho sido muito feliz na forma como a gente tem evoluído a nossa gestão, a forma como a gente tem resolvido os problemas e a gente consegue entender. E aí eu acho que, assim, a gente ser um núcleo de sócios que é o fundador e mais 2 ex-funcionários, isso eu acho que pra gente é chave, assim, sabe? Pra gente ter uma visão completa. Por isso que eu acho que a nossa parceria também tem dado muito Sim. certo, porque a gente traz visões importantes de todos os cantinhos, assim. Então... E a gente pensa diferente, e isso a é gente importante. pensa diferente. Uhum. Sim, eu acho que a nossa intenção também é diferente, e isso eu falo por conhecer outros empresários, assim, conhecer outros donos de agência que a gente sabe que a intenção é outra, sabe? Tipo, eu quero, sei lá, comprar o melhor carro importado a qualquer custo e não sei nem o nome das pessoas que trabalham na minha empresa, sabe? Assim, então, tipo, Eu vou tirar o máximo proveito de você. Uhum. exato, e é um negócio que você fala, Aham. tipo... E se você cansar, eu pego o outro e tá tudo Ah, bem. ninguém é insubstituível, todo mundo. Pessoal Aham. descartável, tipo, é aquela coisa que você vai trabalhar pro meu sonho e o meu acordo é pagar você Meu, se as pessoas soubessem, cara, eu pudesse falar para os outros empresários assim, porque eu já errei muito na vida também, né? Mas nisso e em vocês, assim, eu sou muito grato porque eu tenho certeza o quanto eu acertei, assim, e como é uma relação totalmente sincera e transparente, assim, né? Se os empresários soubessem como, aonde as pessoas podem chegar, cara, quando você dá liberdade, acredita. tira o medo dela, sabe? Tipo, cara, não tenha medo de errar, faz parte errar. Uhum. Se tudo bem, cara, a gente pode perder o cliente.
isso é ruim? Com Mas não é o fim do certeza. mundo, cara. Sabe? Então, assim, quanta gente tem aí e que tá vendo esse podcast agora e que trabalha com medo. Com medo de errar, com Medo de ser medo mandado de embora, medo de ser todo mandado dia. embora e medo de falar as coisas, né? Então, eu acho que vocês, né? Quando foi a última vez que vocês tiveram medo de falar alguma coisa? Dentro da Fresh, assim, às vezes que eu senti medo, eu penso um passinho além, assim, e falo, não, tá tudo bem. Tipo, se o pior acontecer, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu tenho essa segurança de que não, nada é o fim do mundo, assim. E às vezes tem uma recaída, né? Claro. Eu mesmo, acho que nessa semana ainda, né? Tenho hoje uma Ontem. inteligência emocional e sei lidar melhor com as coisas, mas aí às vezes me dá, né, o Guilherme pré-histórico volta, assim, É. né? E eu falo, meu Deus, isso aqui. A Jéssica já, Gui, relaxa, acalma, Primeiro se acalme. faça É, massagem na orelha, pra relaxa. voltar, respira fundo. Então, é muito legal, gente, isso, assim, sabe? Como a gente pensa diferente e como isso realmente está permitindo que a gente corrija, né, tudo que precisava ser corrigido na agência para que a gente continue crescendo e para que a gente corrija os erros que vão acontecer no futuro, o que vão acontecer, Sim, só que a gente não tem medo, né? Tipo assim, vai vir. Eu E tenho muito a gente essa vai encarar. mentalidade, assim, Ai, é que esse assunto é muito maravilhoso pra mim. Eu penso, tipo, que em algum momento da Fresh Lab eu comecei a pensar assim, cara, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei que eu vou conseguir lidar com o que acontecer. Eu não sei se o cliente vai fazer isso, se a pessoa vai fazer aquilo, mas o que acontecer, eu vou conseguir lidar. Mesmo que eu fique um pouco nervosa, eu vou conseguir me acalmar e depois eu vou conseguir lidar. Então, essa confiança na nossa capacidade, eu acho que vai ajudando a gente nesse amadurecimento também, né? De você saber que a hora que acontecer, eu vou encontrar a melhor solução. Daí Sim. você consegue viver mais em paz, né? Sim. Nesse mundo nosso, cara, eu acho que esse é um dos únicos caminhos, assim, para você ter paz Também na vida, acho. né? Exatamente. Gente, Também obrigado acho. pela participação de Ai, obrigada, vocês. adorei. Muito bom. Ficaria mais muitas Já- horas aqui falando. Eu acho que cada vez mais a gente tem que seguir essa linha, né? De Claro. falar abertamente sobre tudo o que acontece no nosso meio, como a gente trabalha, como a gente chegou até aqui. A gente sabe que talvez não seja a história ou o caminho mais sensacional do planeta, Mas mas é o a nosso, gente né? tem muito orgulho, Eu né? tenho Eu tenho mesmo. muito orgulho de chegar onde nós chegamos. Uhum. E eu sei aonde a gente vai chegar e tem muita coisa boa aí pela frente. É Com Muitos certeza. planos que a gente está colocando para rodar, né? Então, vamos em frente, É gente. isso aí. We grow together. E a galera que tá com a gente vai junto, não tem jeito. É isso. Isso aí, galera. Valeu. Obrigada mais uma vez. Se inscrevam no canal, deixe o seu comentário sobre alguma história aí. Siga nossas redes sociais. Siga as redes. E o próximo tema vai ser um tema polêmico. Vai ser um tema O que será que que tem? todos estão esperando. Vocês vão publicar no Instagram essa semana? Do quê? Sobre o tema. Pode ser. Chama, Pode ser. vamos Tchan, criar tchan, o teaser. tchan. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa sobre os bastidores do marketing digital, mandem perguntas que a gente coloca no nosso próximo episódio, beleza? Verdade. Valeu, Obrigada. gente. Valeu, galera. Tchau.